até pesquisas. Agora eu chamo ao palco, então, Rosana Batarelli. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É um prazer, mais uma vez, estar aqui em Porto Alegre. Na verdade, a primeira vez que eu tive foi em Minas, no Camaquã, e agora aqui na cidade principal. E nós vamos conversar um pouquinho, na verdade, nós vamos compartilhar com vocês um pouco sobre tecnologia mental. Pode virar? Bom, hoje nós vivemos em um mundo altamente tecnológico. Avanços nesta área ocorrem todos os dias. E assim, o último modelo de ontem já será obsoleto amanhã. Com isso, nós somos condicionados a uma busca desenfreada pela tal tecnologia de ponta que gerou um consumismo sem limites. Quem está aqui, além de mim, vai ter que trocar o seu telefone porque o seu WhatsApp vai ficar desatualizado até o final do ano? Ei, amigos! Ou seja, nós somos induzidos a consumir de um jeito ou de outro. Bom, nós podemos dizer que tablets e celulares hoje fazem parte do enxoval de nossas crianças. Felizmente ou felizmente? Vocês já perceberam, aí quem tem criança pequena em casa ou sobrinhos, quando a mãe precisa ficar ocupada fazendo outras coisas ou está em algum lugar que precisa acalmar o seu filho, o que ela faz, ou o pai? Pega o celular e coloca ali um programinha infantil, né? E a criança fica toda entretida naqueles filminhos. E aí tudo que está ao redor dela vai embora. Então essa babá eletrônica ela é ótima, né? Ontem eu estava vindo para cá e no aeroporto ao meu lado tinha uma mãe exatamente fazendo isso. Um bebezinho bem pequenininho, estava super entretido ali com os filminhos dos celulares e totalmente alienado ao que estava ao seu redor. Será que essa tecnologia é boa ou não? Bom, próximo. Segundo a história oficial, somente nos últimos décadas é que nós tivemos esse boom tecnológico, que em tempos remotos éramos meros homens da caverna, onde a maior tecnologia desenvolvida ou manipulada foi o fogo. Será? Próximo. Bom, tecnologia, segundo o dicionário, é o conjunto de conhecimentos, sobretudo científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade, e também da ciência, que trata da técnica. Então, se nós estamos falando sobre tecnologia mental, vamos falar sobre o nosso principal artefato tecnológico, a nossa mente. Para isso, nós precisamos entender como o nosso cérebro funciona. O cérebro é feito de pequenas células nervosas chamadas de neurônios. Eles possuem ramificações para se conectarem e formarem uma rede neural. O cérebro é interessante, né? Ele não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e do que se lembra. Ou seja, ele não distingue a diferença entre realidade e imaginação, entre passado e presente, pois ele acessa a mesma rede neural. Para ele, tudo é verdade. O que a gente vê de concreto, o que a gente realiza de concreto e o que a gente imagina. Para o nosso cérebro, tudo é a mesma coisa. Interessante, né? E cada área conectada a esta rede está integrada a um pensamento ou memória. Por esse motivo, nossa mente funciona aliada aos nossos pensamentos e emoções. Por isso, nós somos motivados ou movidos a emoções que se transformam em ações ou realizações. Então, como é que é? Um pensamento gera uma imagem, que gera uma emoção, que se transforma em uma onda magnética e, consequentemente, em ações ou realizações. Ondas magnéticas em frequências variadas, 15 Hz, 30 Hz, 12 Hz, 8 Hz, né? E isso determina os tipos de interações possíveis que o nosso cérebro pode fazer
interatuando assim com os diferentes meios que o cercam. E quanto maior for esse campo de onda magnética, maior será o nosso alcance. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse alcance, tá bom? Bom, como qualquer artefato ou aparato tecnológico, o nosso cérebro precisa do quê? De uma fonte de energia para funcionar. Bom, alimentos. Nós tivemos aí a brilhante palestra no Carlos Magno falando sobre alimentos. O alimento é uma fonte de energia também do nosso cérebro. Ou seja, comer é como alimentar uma fornalha com carvão. A digestão nada mais é que uma forma lenta de queima, a fim de produzir a energia necessária para que o nosso corpo possa prosseguir naturalmente. Os nossos músculos, eles são movidos à energia química que são provenientes dos alimentos que comemos. E assim, cada impulso nervoso em nosso corpo é uma corrente elétrica. E a diminuição ou má distribuição dessa carga ou corrente elétrica gera doenças e, consequentemente, a morte. Porque a morte ela é definida como a ausência de atividade elétrica no cérebro. E aí, como o Gildazo explicou aqui, toda vida é energia. Acaba a energia, acaba a vida. Tira da tomada, a gente morre. Por isso que precisamos ter carga elétrica, né? Atividade física para gerar energia elétrica através dos alimentos. E por isso a qualidade do nosso alimento determina a qualidade do nosso combustível. Todos vocês aqui já têm carro ou já tiveram. Vocês vão abastecer o seu carro num posto de gasolina onde a gasolina é esquisita? Adulterada? E aí, quando você faz isso, como é que fica o motor do seu carro? Ele dá problema, não dá problema? Você vai querer uma qualidade boa de combustível para o seu carro, não vai? Por que a gente não faz o mesmo conosco? Uma qualidade boa de combustível para que esta máquina funcione perfeitamente. Próximo. Bom, além da energia produzida pelos alimentos, nós temos também as energias chamadas vibracionais. Energia vibracional é a energia que cada ser vivo gera, produz e emite. Como o Gildazo explicou, 2 tipos dessas energias vibracionais são chamadas de energia sexual, que nós podemos dizer que é a fornalha sutil do nosso corpo, que está localizada no básico, sendo o seu combustível a energia sexual. E com a manipulação dessa energia, ela será convertida e armazenada no frontal. Na verdade, nós podemos dizer que todos os estímulos emocionais também podem ser convertidos e armazenados no frontal através de um comando mental. Como que eu faço isso? Muito simples. Eu fiquei com muita raiva de alguém. Em vez de eu ficar praguejando, brigando, xingando, eu vou converter essa energia, ou seja, essa frequência de raiva, de ficar xingando, e vou dar um comando mental, que essa energia seja convertida e que fique armazenada no meu frontal. Porque olha lá o desenho, o tanque está aqui embaixo, no básico, mas o motor é aqui, ó. Tem que ter combustível aqui. Se o combustível não chegar no tanque do seu carro, ele funciona? Não, né? E nós temos aí as fontes de energias vibracionais para fazer isso, tá? Porque se não tiver combustível, a máquina não funciona. Então, esta máquina humana precisa de 2 tipos de combustíveis. O físico, os alimentos, e os vibracionais para funcionar adequadamente. Corpo sã em mente sã. Próximo. Mas existe também um outro tipo de energia que está presente em tudo que existe. Visível e invisível, tangível e intangível, que se manifesta em todas as direções ao mesmo tempo. E ela possui capacidade de transportar informações sem perder potência,
com o tempo e as distâncias, chamada de energia escalar. Vocês já ouviram falar desse tipo de energia? Ao longo do tempo, lhe deram diferentes nomes. Força ótica. Quem que já ouviu falar da força ótica? E do orgulho? E da energia elíptica? Tá. E do Qi, dos chineses? Ah. E do Ki, dos japoneses? E do Prana? Ah, é tudo energia escalar, com um monte de nome diferente. E o nosso corpo humano também funciona com esse tipo de energia, mais comumente conhecido como magnetismo pessoal, que é a força natural que todo ser vivo emana e possui. Ela foi trabalhada de forma mais prática no início do século XX por Nikola Tesla. Todo mundo já ouviu falar de Tesla e dos seus experimentos muito interessantes? Pois é. Quando ele morreu, o governo dos Estados Unidos se apoderou de todos os seus trabalhos. Por que será, né? Porque o magnetismo é a maior força que a natureza tem. Lembra que o Judaso comentou sobre o magnetismo? Do MDPL? O magnetismo é isso. E os governos, as lideranças mundiais sabem disso. Bom, e os ímãs, por isso a gente colocou o desenho do ímã, é a forma mais visível da manifestação desta energia. Então, ali no meio, né, existem os projetos e tecnologias. Mas a gente também vai falar dela um pouquinho mais para frente. Próxima. Através da energia armazenada aqui no frontal, é possível uma interação com o campo eletromagnético da Terra, como o Judaso estava colocando. E esse campo eletromagnético, ele é sincronizado periodicamente com a energia do cosmos, sendo possível captar os táquions, que é a energia cósmica. E isso nós podemos fazer e ela se transforma, se converte em energia taquiônica. A energia taquiônica, gente, é a energia de maior frequência em vibração e eterna do universo. Ou seja, tem os hertz lá em cima, né? E ela potencializa a nossa energia vital, como o Gildardo estava colocando, e o nosso campo eletromagnético pessoal. Nós não estávamos falando de magnetismo pessoal? A energia taquiônica potencializa esse nosso campo eletromagnético pessoal. Ou seja, aumenta o nosso campo de magnetismo pessoal. E como o Judásio colocou, nós podemos resumir a energia taquiônica como a soma de todas essas outras energias que nós falamos, mais a sincronicidade cósmica. A manipulação dessa energia é de conhecimento remoto, muito remoto, dos primeiros povos que habitaram a Terra. E todos nós temos condição, sim, de gerá-la. E nos seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Por isso ela também é chamada de como? Energia do pensamento. Né? Que o pensamento é mais rápido que a luz. Então, essa energia é bem interessante. Nós precisamos dessa sincronização para chegar naquele quadro todo que o Gildardo colocou. Né? Ele foi só pincelando os itens, os tópicos, e aí com a manipulação dessa energia nós podemos manipular todos aqueles tópicos que o Gildardo colocou. Próximo. Porque a nossa mente cria tudo, tanto de positivo quanto de negativo. A questão é que criamos mais negativo do que positivo. Ou seja, nós criamos vírus no nosso computador que ficam armazenados e ocultos. E através de certos comandos ou emoções, o Cássio vai estar falando um pouco mais para frente na palestra dele sobre as emoções, esses vírus, entre aspas, são acionados, nos infectando. Então, todos nós aqui temos situações, né, traumas, bloqueios, que através de certas emoções aquilo vem à tona. É como se a gente acionasse aquele vírus que ficou dentro do nosso computador. E aí a gente se infecta.
E aí a gente tem que trabalhar, fazer vários processos para resolver aquele vírus. Nós temos que eliminar esses vírus, porque senão eles apenas ficam adormecidos e através de certas emoções eles são acionados de novo. Isso também está relacionado com a má alimentação, como o Carlos Magno colocou aí. A alimentação contaminada nos prejudica bastante também, fazendo com que certas regiões do nosso cérebro assimilem aspectos que nos tiram do padrão. Ou seja, criam desequilíbrios hormonais, desequilíbrios do biorritmo e etc. E aí a tecnologia da nossa mente não vai conseguir atuar sincronicamente. E como o Gildácio colocou, e o Carlos Magno, a alimentação é um dos principais fatores, tá? O meio em que vivemos produz alteração, sim, nos nossos eventos celulares, principalmente a alimentação. Então, as nossas principais glândulas produtoras de hormônios estão no nosso sistema nervoso central. Precisamos ter uma mente, um cérebro são. Próximo. Bom, tudo que existe tem uma rede. Assim, o pensamento e a vontade são a semente das nossas criações mentais. A rede é o padrão, o conceito, a ideia onde se caracteriza a forma. É a semente que contém no seu interior um código individual. Cada um de nós tem um código diferente. Como a Solange colocou no início lá, o padrão original do gatinho, da borboleta, da tartaruguinha, né? Cada um tem um código. Ou seja, uma maneira de organizar o desenvolvimento de cada ser vivo. Por isso, cada ser vivo é um universo único. E acessando esta rede, nós acessamos o universo daquele ser vivo. A questão é que nós somos, no decorrer da nossa chamada evolução da espécie, nos desconectando dos ciclos da natureza. Consequentemente, nós ficamos fora da frequência do nosso pensamento em relação à frequência da Terra e do universo. E nós não conseguimos essa sincronização da energia taquiônica. Mas, com desenvolvimento, exercícios, boa alimentação e treinamento, nós vamos sim nos reconectar novamente a essa grande rede. E através desse mecanismo, dessa tecnologia mental, ou melhor, dessa biotecnologia que é a nossa mente, podemos sim nos tornar deuses criadores. Próximo. Como? Ora, quanto mais desenvolvemos nossa capacidade cerebral, mais fácil se tornam as realizações do dia a dia. Para isso, vamos voltar a como o nosso cérebro funciona? Próximo. Bom, todo mundo sabe que o cérebro tem duas metades que são virtualmente imagens de espelho uma da outra, mas cada uma com uma função diferente. O hemisfério esquerdo controla a função da fala, a lógica e a razão. É a parte científica, racional. Já o hemisfério direito reconhece formas, padrões e sons. É a parte artística e intuitiva. E aí eu apresento para vocês o corpo caloso. Alguém já havia conhecido o corpo caloso? Pois é, gente, eu apresento vocês o corpo caloso. É esse carinha aqui, ó. Bonitinho. O corpo caloso é uma estrutura formada por feixes de fibras nervosas que conectam os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. A sua função é permitir a transferência de informações entre um hemisfério e outro, fazendo com que eles atuem harmonicamente. Normalmente, temos um dos dois hemisférios mais ativos do que o outro. Somos mais racionais ou intuitivos. Por isso, precisamos habilitar os dois hemisférios do cérebro para que eles fiquem equalizados, racional e intuitivo. E assim nós teremos uma visão muito maior de tudo que nos cerca. Uma visão de 360 graus.
Aí a gente tem uma dica, né? Como que eu vou estar fazendo aí para que o nosso corpo caloso e os nossos dois hemisférios fiquem ativos em harmonia? Vamos todo mundo fazer junto o exercício? Então vamos ficar aí, pode ficar tranquilo, nada de muito. Vamos ficar olhando para frente, né? Com a cabeça reta. E aí vamos de rabo de olho. Ali, olhar para a esquerda de rabinho de olho e depois para a direita, sem mexer a cabeça. Para a esquerda e para a direita. Isso equaliza os hemisférios do cérebro. Precisamos ter um momento especial para fazer esse exercício? Não. Está lá na fila do banco, ou num lugar chato, esperando lá, em vez de a gente ficar reclamando, né? Faça o exercício. Para cá e para lá. Vamos estar equalizando os nossos dois hemisférios do cérebro. Mas daqui a pouquinho eu vou passar algumas outras dicas para que a gente possa fazer. Agora tem uma curiosidade, deixa eu ver aqui. Tem mais menina do que menino. As meninas vão gostar mais. Vocês sabiam que o corpo caloso é funcionalmente mais ativo ou desenvolvido nas mulheres do que nos homens? Isso é dado da nossa ciência tradicional, tá, gente? Meninos, tem nada com isso, tá? Isso permite que os hemisférios femininos se conectem entre si e troquem mais informações do que o dos meninos. Isso explica a capacidade das mulheres para executarem duas ou mais tarefas que não têm relação alguma simultaneamente. Né? Então, meninas conseguem assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Além disso, a intensidade da atividade cerebral, os hertz, né, que o Gildas explicou, também é maior nas mulheres do que nos homens. Por isso que é difícil os meninos entenderem, né, a mente das meninas, né? Aí as meninas vão lá com os meninos, tá tudo bem, eu vou resolver. Não é pra resolver, é só pra me escutar. Oi? É assim? Não precisa entender as meninas, tá? Porque vai ser difícil ainda. Mas nós vamos desenvolver os dois hemisférios e aí vamos dar essa equalizada aí, tá? Próximo. Bom, quando nós queremos um corpo sarado, abdômen de tanquinho, o que a gente vai? Lá na academia malhar, fazer exercício diário para que o nosso corresponda ao que a gente quer. Assim também é o nosso cérebro. E é possível estimular nossa atividade cerebral através de certas técnicas e assim treiná-lo a usar qualquer campo sensorial, ou seja, atuar em qualquer hemisfério cerebral, direito ou esquerdo, dependendo do momento ou situação, porque às vezes a gente precisa ser mais racionais, outras horas mais intuitivos. Então, através de certas técnicas, a gente pode sim exercitar esses dois hemisférios, né? E, infelizmente, cerca de 80% da nossa vida diária é ocupada por rotinas, né? Aquela rotina diária. Isso reduz o esforço intelectual, limitando e atrofiando o nosso cérebro. E isso não permite a renovação e crescimento dos neurônios. Agora imagina aquela criança o dia inteiro no celular. Ou no videogame. Complexo, né? Mas dá trabalho, né? Porque a gente chega cansado em casa e ainda vai cuidar dos filhos. É mais fácil dar o celular. Né? A gente era assim? A gente brincava na rua, né? Hoje não pode brincar na rua, mas pode brincar no parquinho. Então, a gente precisa contrariar essa tendência. E para isso é necessário praticar alguns exercícios cerebrais. Próximo. E aí nós temos a neuróbica. Olha que nome bonito, né? Diferente. A neuróbica ajuda a melhorar a nossa capacidade cerebral. É uma técnica que consiste basicamente em trabalhar a nossa mente através de atividades que fujam, claro, da rotina. Por isso, as tarefas aplicadas são tão diferentes, exóticas. Ou seja,
A nossa vida diária está repleta de tarefas. Então, assim, lá vem ela colocar mais alguma coisa para eu fazer. Não, tá? Não vamos acrescentar nenhuma outra atividade. Mas nós vamos falar para vocês fazerem diferente o que vocês já fazem diariamente. Essa é a característica da neuróbica. Então, qualquer coisa que você não esteja acostumado a fazer vai ajudar a evitar que ocorram esses processos degenerativos, porque vai obrigar o seu cérebro a realizar procedimentos que ele não está habituado. E o objetivo é exatamente esse: proporcionar uma maneira equilibrada, confortável e agradável de estimular o seu cérebro. Porque, ao contrário do resto do corpo humano, o cérebro tem sim a capacidade de melhorar a sua performance com o passar do tempo, quanto mais for utilizado. O nosso corpo, quanto mais a gente usa e passa o tempo, né, vai fazendo se não fizer alimentação como o Carlos Magno colocou aqui para nós. Então, o cérebro que está sendo constantemente exigido, treinado, utilizado e desafiado, terá um desempenho cada vez melhor, independente da idade. Então aqui ninguém pode falar, não, já tem idade. Não. Essa não cola. Porque, apesar de envelhecer, o cérebro continua sim a possuir uma capacidade extraordinária de crescer e mudar o padrão das suas conexões. Então, como é que funciona o nosso cérebro? Por exemplo, eu não sei se o Cássio vai estar colocando essa parte na apostila da palestra dele, mas quando a gente nasce, o nosso cérebro começa a criar padrões de conexões. Então, se você tem relacionamentos pessoais ligados à tristeza, você vai se relacionar com pessoas que vão te produzir tristeza, porque aquele foi o padrão de conexão que você teve. E assim, todos os nossos padrões. Para que a gente mude isso, nós precisamos romper esse padrão de conexão e criar um novo padrão de conexão. Né? Por isso que, assim, é quase um vício. Né? A gente tem aqueles vícios de conexões. E a gente sabe que a gente passa pelo período da abstinência. Então, a gente tem que passar um certo período insistindo num outro padrão de reconexão. E aí ele vai fazer uma nova reconexão e cria um novo padrão. Então, ele tem sim essa capacidade. Já estou velho, já não sei o que lá, não vai dar certo? Dá sim, para o nosso cérebro dá. Então, para o nosso cérebro, aquele ditado que diz que cachorro velho não aprende truque novo, aprende sim. Tá? Isso é desculpa. Não tem idade. Próximo. Então, aqui a gente tem algumas dicas para que a gente faça essa neuróbica. Andar de costas e movimentar os braços desincronizados. É claro que a gente não vai fazer isso no meio da rua, né? Mas a gente pode fazer em casa. Por exemplo, estou lá na sala assistindo televisão e vou para a cozinha. Vai de costas. Vou ao banheiro, vai de costas. Tem um quintal? Dá uma volta, de costas. Além de nós fazermos a neuróbica, nós estaremos trabalhando as nossas células periféricas, chamadas de bastonetes. Nós temos dois tipos de células, os bastonetes e os cones. São eles os responsáveis pela nossa captação e decodificação das frequências eletromagnéticas, ou seja, luz. Transformar luz ou frequências, né, radiação eletromagnética em imagens. Então, os cones, eles são responsáveis por captar a luz que nós chamamos de visível. Vocês sabiam que a luz visível, que é essa que nós estamos vendo, as coisas, só capta 2%? Nós enxergamos só 2% de todo o espectro eletromagnético. Todo mundo aqui tem celular? Alguém aqui não tem celular? Ninguém levantou a mão.
Nossos celulares estão emitindo ondas eletromagnéticas, não estão? Se nós captássemos todo o espectro, nós viríamos todas essas ondinhas saindo do nosso celular, mais os Wi-Fi que está aqui, mais do microfone, tudo. Né? Nós estaríamos vendo tudo. Mas a gente não vê porque não treina os bastonetes. Os bastonetes captam ou transformam em imagens todas as outras ondas eletromagnéticas. Frequências ultravioletas, infravermelhos, raio-x, raio gama, micro-ondas e blá blá blá. Então, andar de costas também ajuda nessa questão dos bastonetes. Outro fato bastante interessante é que quando nós temos essa luz visível, os bastonetes ficam dormindo. Aí, quando fica tudo escuro, os cones continuam ativos e os bastonetes falam bom dia. Né? Toda vez que fica escuro, os bastonetes são ativados. Então, olha que interessante. Na luz visível, os bastonetes dormem e a gente fica com os cones. Mas quando fica escuro, os cones continuam acordados e acordam também os bastonetes. Ora, o escuro melhora a nossa visão e não piora. Mas a gente precisa treinar. Então, é legal também fazer coisas no escuro. Vai no banheiro de noite, a primeira coisa é, cadê a luz? Cadê a luz? Não, vai no banheiro no escuro. Toma banho no escuro. Ainda vai economizar força, que tá caro pra caramba, né? Não sei aqui em Porto Alegre, mas lá em São Paulo as tarifas estão de doer. Então, a gente também pode fazer essa prática aí, tá? Só cuidado aí no escuro, né? Para não tropicar nas coisas aí e se machucar. Bom, outra neuróbica. Use o relógio, na verdade, ainda alguém tem com o celular aí relógio de pulso, né? Com o celular agora nem relógio de pulso ninguém tem. Na mão que você normalmente não usa. Mas uma boa parte aí usa o celular no bolso, não é? E é sempre no meu bolso. Então muda de bolso. Tá? Você tem essa tendência de colocar aqui. Aí, não, vou contrariar. Bota ali. Estamos fazendo neuróbica. Acrescentou alguma coisa diferente na vida de vocês? Não. Só estamos fazendo de forma diferente. Tá? Então a gente não acrescenta nada. Só temos que lembrar de fazer diferente as coisas. Escovar os dentes com a mão que a gente não escova. Se você é destro, escova com a esquerda. Se você é canhoto, escova com a direita. É engraçado, vocês vão ver. Começa a fazer. Caminhe ao redor da casa num sentido, ou do prédio lá no playground, né? Num sentido horário e na volta anti-horário. Essa é uma prática feita na China também, nos parques da China, tá? Vocês já experimentaram se vestir de olhos fechados? Deixa toda a roupinha ali bonitinha, fecha os olhos e se vista, tá? Incentivar o paladar com coisas diferentes também. Misturar doce com salgado. Muitas pessoas fazem isso e não sabem nem porquê, né? Você também está estimulando, está fazendo exercícios cerebrais. Ver fotos de cabeça para baixo. Você ou as fotos. Por quê? Ficar de cabeça para baixo, né? Plantar bananeira, ou naquela esteira da academia, que a gente fica com as pernas para cima, aumenta a oxigenação cerebral. Isso é muito bom. Cérebro oxigenado é cérebro saudável. Olhar o relógio no espelho também é bem legal, né? Dá um piripaque na nossa cabeça, no nosso cérebro. Os dois hemisférios ficam doidinhos e o corpo caloso fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ginástica cerebral. Ou olhe você, né? De cabeça para baixo. Alterar a forma de rotina do seu itinerário, além de evitar, né, furtos, tal, acidentes, aí você já trabalha a neuróbica. Escreva coisas de trás para frente, por exemplo, escrever papel, escreve lepap, com a mão direita e com a mão esquerda, ou com ambas as mãos também. Gire os dedos das mãos em sentidos opostos simultaneamente ou as mãos. Um para o lado e para o outro. Os dedos. Sabe aquelas brincadeiras de criança? Gente, isso aqui tudo é neuróbica, tá?
ler textos de cabeça para baixo. Então vai pegar a revista, já vira com a revista de cabeça para baixo. Já está fazendo na Europa. Olha que beleza. Posso pegar um voluntário aqui? Não tem já muita mais coisa para falar? Algum voluntário aí presente? Ai, que medo, o que ela vai fazer comigo? Nenhum voluntário, gente, vai fazer um exercício de neurônio? Ali, Helena, esse aqui também dá para fazer tranquilo em casa. Tá vendo esse cartãozinho aqui do lado? A Helena vai tirar de dentro. Está escrito uma palavra, uma cor, mas com a cor dela diferente do que está escrito. Então o cérebro, o lado esquerdo, vai tentar ler a palavra. E o direito vai querer falar a cor. Então a Helena vai ler para nós a cor e não o nome. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho. Dá uma palavra. Tá colocando. Fazer malabares, pegar aí 2 limões, né, e ficar jogando para cima e para baixo, equilibra muito os hemisférios cerebrais, tá? Aumenta a nossa capacidade cerebral, os hertz, aí alguém perguntou quais são os exercícios, isso tudo aí também está relacionado, tá? Jogar na parte aqui do braço, tá? Então os malabaristas, gente, tem os 2 hemisférios do cérebro super equilibrados. E a gente pode inventar, na verdade, qualquer outra neuróbica. A gente pode fazer muitas outras neuróbicas, mas por isso que o mais importante de tudo é aquela frasezinha lá embaixo. Tente, invente, faça alguma coisa diferente. Bom, nós podemos resumir o padrão de nossos pensamentos em 3 polaridades distintas: positiva, negativa e neutra. Assim como o ímã. Voltamos, lá no magnetismo pessoal, né? O magnetismo é a maior força que a natureza tem, ou seja, atração, repulsão e neutralidade. Lembra que o Judásio falou da neutralidade, do estado de graça? Chegamos nele. Então, cada uma dessas polaridades, ela é independente e possui características próprias, mas elas estão interrelacionadas. E assim nós temos também 3 outros aspectos importantes. Pode ir? Que foi o que o Judásio colocou. Como a mente atua na matéria, intensidade da energia, velocidade do pensamento. Vou só dar uma dica aqui da intensidade, como a mente atua na matéria, é a capacidade que todos nós temos de realizar, materializar coisas e situações. A intensidade da energia é o quanto a gente consegue de resultado de um determinado comando mental, que está vinculado ao percentual, como o Judásio colocou, de energia armazenada que se produz e mantém no frontal. Se não tiver combustível, o motor não funciona. Nós não temos intensidade de onda magnética para atrair o que nós queremos, tá? Então, essa intensidade, ela pode variar dependendo de cansaço, estresse, sono, alimentação, desequilíbrio. Então, por isso que nós temos que ter todo esse conjunto, né? Então, precisamos das energias vibracionais. Bateu o dedo na parede, em vez de xingar a parede, dá o comando. Converta e armazena no frontal. Como eu sei que deu certo? Se você meteu o dedo na parede, veio aquela dor, aí você dá o comando. Se a dor passar, você converteu e ela está no frontal. Tá? Se você ficou com muita raiva, dá o comando, converte, a raiva passa. Porque você literalmente converteu aquela energia em outra energia e ela armazenou no frontal. E a gente tem uma dica aqui da intensidade da energia, para aumentar a intensidade da nossa energia quando nós queremos dar um comando mental. Quando nós fechamos as 2 mãos, nós aumentamos a intensidade dessa energia. Quando a gente está torcendo pelo nosso time preferido, não vou nem perguntar quem. Intuitivamente, a gente já faz isso.
A criança que quer birra, não é? E aí 99% quem que vence? A criança. Porque a intensidade da energia dela foi maior do que a da mãe. Tá? Então fecha a mão e joga a sua onda mental, mas tem que ter combustível. A velocidade do pensamento, o Gildásio já explicou, mas a gente tem uma dica também. Quando a gente prende a respiração, nós aumentamos essa intensidade também. Então, mãos fechadas, respiração presa, aumenta a intensidade da nossa onda magnética. Tá? E essas questões, ela depende, por exemplo, muitas situações do que a gente quer alcançar, depende do universo de todas as outras pessoas. Então, quem tiver a maior intensidade, a maior velocidade de pensamento, essa onda magnética, ela vai se sobressair perante as outras ondas magnéticas. Essa é o jogo da vida, né? É um padrão universal. A maior onda de intensidade prevalece. Quando a criança, né, toda cheia de energia, 99%, a mãe e o pai, tem que ter muita força para vencer a criança que está dando um chilique lá, né? Então, é porque ela tem essa intensidade, ela tem essa velocidade, ela tem essa força. A onda mental dela ganha. Então é isso. Fechar as mãos. E a mãe fala, não. Então a gente tem que ter isso no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vai lá numa entrevista de emprego, né? Ou renegociar os nossos cheques no banco. Aí você vai lá, né, com o gerente ou com o RH, você vai discorrer lá todo o seu currículo, e aí você vai lá, né, começa a conversar, esconde a mão, já fecha a mão. E aí tem uma outra dica, né, para a intensidade da sua energia e a capacidade da sua, digamos assim, influência mental ser maior que a outra. Mas lembrando, gente, nós estamos dando dicas e cada um vai fazer o uso que quer. Só que existe uma lei chamada consequência das consequências. Se a gente fizer para o bem, tudo será para o bem. Né? Se a gente fizer em mau uso, a gente vai ter as consequências também. Então, você está lá conversando com o seu RH, passando toda uma atuação na nossa mente. Quem tem gato aqui? Eba! Na verdade, assim, quem o gato tem de dono, né? Porque nós não somos dono do gato. O gato é que é nosso dono. A gente acha que é dono do gato. Vocês sabem que o gato, então, quem tem gato sabe disso, que o gato que tem lá 2 gatos olhando para o outro, o gato que abaixa os olhos primeiro é o que ficou submisso, não é? Quando você quer fazer amizade com um gato diferente, estranho, você olha para ele, né? E fecha os olhos. Aí ele fica olhando. Aí você vai e fecha os olhos. Você está falando, eu estou me submetendo a você. E aí ele vai falar assim, tá bom, eu ganhei. Né? Assim também somos nós. Ou seja, quando você pisca primeiro, você se submete ao outro. É um comando mental, é um padrão da natureza. Então, quando nós queremos prevalecer a nossa onda de pensamento, né, a nossa onda magnética, é claro que a gente não vai ficar assim, que aí você é louco e vai ser mandado embora. Mas ali, com todo, né, jeitinho, você vai olhando e espera o outro piscar. E você está mandando aquele comando mental. Você vai me contratar, você vai renegociar meus cheques, enfim. E aí o outro, claro, que ele vai piscar e o subconsciente vai estar falando assim, eu estou me submetendo ao que você está falando. Casais, nó, tá? E vai ficar assim, Eu acho que o sapo é o animal que fica mais tempo sem piscar, né? Então a gente tem que treinar com o sapinho. Próximo. Então, desde criança, nós somos condicionados a pensar linearmente, principalmente na escola. Tudo tem que ser redondinho ou quadradinho, com começo, meio e fim, cada um na sua ordem. Com isso, nós temos uma tendência de explicar ou entender
uma visão linear. Isso nos gerou um pensamento onde dificilmente nós observamos o todo. Nós limitamos a nossa percepção e compreensão das coisas, porque o universo não é linear. Nada é linear. E assim também é a nossa mente. Uma grande rede interconectada onde tudo se processa simultaneamente. Passado, presente e futuro. Quero e não quero. Intuição e razão. Como o Judaso colocou, aquele esquema todo. Não está peça por peça, é tudo junto misturado. A nossa mente também é assim, é toda junta misturada. Então não adianta a gente querer explicar e entender tudo assim. Isso é assim, isso é assim. Não. A nossa vida é levada para que a gente pense assim. E isso gera essa visão fragmentada. Nós não conseguimos ver o todo. A gente só vê uma pecinha do quebra-cabeça e a gente tem que ver de cima. Tudo está interconectado. Por isso que a intensidade da energia, como a mente atua na matéria, a velocidade do pensamento, daquele momento do que você quer, é que vai determinar o sucesso ou não da sua realização. E é importante que essas três estejam em igualdade, porque se uma tiver mais do que a outra potencializada, isso também pode reduzir o percentual de realização. Por exemplo, você pode ter uma intensidade da energia muito boa, mas a velocidade do pensamento mais aquém, ou seja, você leva muito tempo para conseguir as coisas. Isso vai diminuindo o percentual do que você quer alcançar. Então é interessante a gente ter esses três aspectos equilibrados. E isso se consegue com treinamento, boa alimentação, exercício físico, carga elétrica e etc. Né? Então, gente, resumindo, toda vida emite um campo eletromagnético próprio, ou seja, uma força de atração ou repulsão. E como um ímã, nós podemos atrair ou repelir. E é o nosso pensamento, desejo e vontade que define o que estaremos atraindo ou repelindo. Próximo. Por isso, nós criamos a vida primeiro na mente, através de uma intenção forte e clara. E assim nós geramos as frequências de força de atração e vamos agregando. Ou seja, atraímos o que vibramos. Eu acho essa frase muito forte e impactante. A gente reclama da nossa vida, mas é isso que a gente está atraindo. Então, se você não está feliz com o que você está atraindo, mude a sua questão aí, tá? Repele o que você não quer e atraia o que você quer. Mas você vai ter que mudar a sua vibração. Tá? E como a gente faz isso? Pensamento, desejo e vontade. Porque nós geramos um campo magnético. Somos um ímã. Né? Aí, meninas, eu tenho o dedo podre para namorado. Né? Não é bem o dedo que é podre, não. É o seu campo de atração. Muda ele que a gente vai mudar. E os meninos também, né? Não é só as meninas, não. Então, com esse ABC unido, nós conseguimos o resultado esperado. Porque nós vamos criar uma situação altamente favorável. Próximo. E assim, o nosso cérebro é, na verdade, a mais avançada tecnologia que podemos ter ou desenvolver. Procuramos fora o que nós temos dentro. A questão é que precisamos reaprender a utilizar ou a fazer com que essa tecnologia trabalhe em nosso favor. Próximo. Porque o ser humano é o seu próprio avanço tecnológico. O último modelo. Alguma dúvida? Rosana, na psicomotricidade, a gente tem todas as Então, na psicomotricidade, a gente tem todas as coisas que você colocou, mas infelizmente as nossas crianças não são trabalhadas com esse sentido de andar para trás, andar para frente, fazer todos esses movimentos, deitar na cama com as pernas atravessadas na cama com a perna de um lado e a cabeça para trás, né? Todas essas coisas foram deixadas de lado. Então, o que nós precisamos é que os avós, os tios, as mães principalmente,
que passem isso para os professores, quem puder, né? Que é bom. E aí deixa o celular de lá, deixa a babá eletrônica. Obrigada, gente. Nessa reunião,